O tema da noite, então, é a indulgência. O último item que nós vamos falar sobre esse capítulo, encerrando, esse ciclo de falas. O nosso último trabalho foi lá no mês de outubro e hoje estamos retornando na última quinta-feira de cada mês, estudando um item, ou mais que um, de todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Não vamos esgotar o assunto, vamos só falar algumas coisas, porque tem muita coisa para ser falada aí. Então a Tatiana vai começar a nossa reflexão, nosso estudo. Isso aqui é um estudo, tá, pessoal? Pois é, né? Acalmar um pouco o coração, né? A gente fica um pouco nervoso. Isso é normal, né? Depois a gente vai pegando o embalo, como a gente diz. Então nós vamos falar hoje sobre a indulgência. São os capítulos 16 ao 21. Capítulo 10, itens. Ah, é verdade. Capítulo 10. Ah, você estava atento. Capítulo 10, do item 16 ao 21. Se não sou eu. Pois é, né? Então vai falar um pouquinho sobre a indulgência. E estudando um pouquinho esse tema e montando o trabalho, percebeu-se que ele vai falar sobre todos os temas feitos anteriormente. E ele vai falar sobre o perdão. Muito sobre o perdão. Mas afinal, o que é a indulgência? Será que nós somos indulgentes? Então a indulgência é a virtude que caracteriza o verdadeiro cristão, aquele que vê o defeito de alguém e silencia. Indulgência. Não julga, não critica e não espalha aquilo que foi observado. Ser indulgente é saber relevar, perdoar, esquecer, diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento dos semelhantes. Então, essa primeira parte já do item 16, já nos faz essa reflexão sobre o que é a indulgência. E nós cultivamos a indulgência na nossa caminhada? Será que no nosso irmão, no nosso vizinho, quem convive com nós, o erro que ele comete, nós saímos e espalhamos, nós criticamos, nós julgamos, ou nós observamos e tiramos como ensinamento para nós e tentamos auxiliar esse irmão, Isso é ser indulgente. E perdoar, é fácil perdoar? Porque muitas vezes essa indulgência pode ser conosco mesmo. Como é que está os nossos pensamentos? Vamos dizer aqui, a nossa fala, os nossos olhos. Como é que nós observamos tudo isso? Mas a indulgência, nos traz benefícios, muitos benefícios, que o efeito salutar dela é de fazer com que o próximo se sinta merecedor da solidariedade alheia e isto o torna feliz. Quer dizer, quando nós aprendemos a ser indulgente para com o nosso irmão, mesmo ele ter errado, ter observado, aconselhá-lo, não diante de uma multidão, mas em silêncio, nós podemos ganhar um amigo também, alguém que possa caminhar conosco e agradecer, e muitas vezes mudar a caminhada desta pessoa, deste irmão. Então, indulgente, relevar, observar o defeito de alguém e silenciar, não espalhar. E outros benefícios que também nos proporciona a indulgência é a conquista da sua amizade, que foi como eu comentei, E também nós estamos cumprindo com o mandamento contido no Evangelho: amai-vos uns aos outros. A pergunta que me fiz muitas vezes também: eu estou realmente, primeiramente, me amando e amando o próximo, amando os outros? Porque para amar os outros eu preciso me amar primeiramente, me entender, me compreender, me aceitar. Como é que vou amar o meu próximo? Então nós precisamos aprender este mandamento, este ensinamento, pouco a pouco, e fazer a transformação.
Amai-vos uns aos outros. Precisamos praticar. E esta grande virtude. Queres colocar alguma coisa? Sendo indulgentes, não estamos acobertando o erro que deve ser corrigido? Nós podemos nos perguntar isso, mas se é alguém que cometeu um erro gravíssimo perante a sociedade, né? E nós observamos e nós vamos ficar em silêncio, né? Claro que o erro tem que ser corrigido, né? Mas temos que nos lembrar que a justiça divina, né, ela age com misericórdia, permitindo que o pecador se regenere por si mesmo. Então, de uma forma ou de outra, a gente sabe que a justiça divina existe e ela vai proporcionar a este irmão, né, para que ele possa perceber o erro que foi cometido, recomeçar, né? Se Deus é indulgente para conosco, com mais razão ainda, devemos sê-lo com relação ao nosso próximo. Então, Deus tem com nós, Ele é muito indulgente conosco. Ele vê, porque nós temos muitos defeitos, vai ser falado um pouquinho mais à frente, né? Então, nós precisamos sim compreender o nosso irmão. É difícil ser indulgente? É difícil perdoar? Ou estar pronto a perdoar? O perdão, né? Sim, é difícil ser indulgente. Alguém aqui consegue ver o erro de alguém e ficar quieto? Uma pergunta que nós podemos fazer uma reflexão para nós, cada um, no seu íntimo, né? Então, é muito difícil de sermos indulgentes, porque no estado evolutivo que nós nos encontramos aqui, né, nós já estamos, vamos dizer, acostumados, habituados, familiarizados em criticar os atos de todo mundo. Porque quando nós nos agrupamos com os afins, o assunto é a fofoca. Vamos falar de alguém. Nós não vamos falar de Jesus muitas vezes. É falar de alguém. Fulano fez isso, ciclano fez aquilo. E eu? Não faço nada? Sirvo para poder olhar o defeito dos demais? Antes de nós criticarmos alguém, nós precisamos observar muito o nosso comportamento. O que acontece para conosco, porque tudo aquilo que nós falarmos, o que sai pela nossa boca, ela retornará para com nós. A justiça divina que foi falado anteriormente, ela vai encontrar meios para que isso se instale para conosco. É uma prova. Por isso a necessidade de nós cultivarmos urgentemente essa virtude que é a indulgência. Observar, né? Aprender a perdoar, aprender a esquecer, a relevar, né? E isso vai transformando o nosso íntimo. Achei muito interessante um trechinho, uma frase que está lá no livro Astronauta do Além, a Lâmpada Acesa, escrito por Chico Xavier e Irmão X. Passagem do Irmão Saulo. Hoje, a evolução nos força a compreender que somos todos interligados por dependências de ordem moral e espiritual. Precisamos compreender os outros, entender as situações alheias e auxiliar sempre para sermos também auxiliados. Então, nós dependemos uns dos outros para continuarmos a caminhada. Por isso que o corrigir em silêncio ou corrigir em particular, Jesus é o que fazia, né? E o Evangelho nos prescreve que devemos, no próximo, enaltecer-lhes as qualidades. Em nós, buscar o que há de ruim e corrigir. Então, essa primeira parte do item 16, ele nos fala sobre a questão da indulgência, né, para com o nosso próximo, o significado da indulgência. Muito bem. Só para lembrar que a Tati falou agora sobre esse item, nós precisamos uns dos outros, porque se
continuarmos desejando, ou querendo, ou fazendo mal para alguém, ou para as pessoas, nós estamos fazendo para conosco. Porque na realidade, a nossa primeira construção de Deus, nós fomos construir, nós somos espíritos, lembramos disso. Não somos um corpo, estamos num corpo. A partir disso, nós somos irmãos. E cada vez que eu desejar, ou fazer, ou contribuir para a infelicidade de alguém, eu estou infringindo a lei divina. E automaticamente, ao fazer isso, faço mal a mim mesmo, à pessoa, outra, e ao planeta. Então, nós estamos aqui para fazer essa mudança. E para a gente fazer isso, que a Tati falou, as religiões dão um suporte muito bom. Todas são boas, desde que transformem a pessoa numa pessoa melhor. O Espiritismo é ciência, é filosofia e é moral ou religião. Estudar o Espiritismo ajuda muito a gente compreender a nós mesmos. E a transformar a dor que está dentro de nós, que nós carregamos, alimentamos não sei quanto tempo, quantas encarnações, em um outro sentimento. Porque eu perguntaria para vocês aqui, alguém gosta ou quer ficar doente? Ninguém quer. Então que nós trabalhemos essa situação dentro de nós. Né? Só estou dando um fôlego para a Tatiana, porque é a vez dela falar. Nós temos tudo cronometrado. O próximo item, ele vai fazer com que nós pensemos sobre as nossas ações. Né? Devemos ser severos com as nossas próprias ações. Isso quer dizer, nós temos um tempinho por dia para observar como estão os nossos pensamentos, o teor, né? Daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós buscamos, ou nós vivemos naquele dia a dia corrido, sem termos tempo para a espiritualidade, independente da religião em que nós nos encontremos. Essa reflexão é muito importante para nós termos mais saúde, né? E vivendo mais em paz, né? É muito bom ter paz, gente. Paz dentro de nós. É muito bom isso. Por isso que é bom a gente ter um tempinho por dia para a gente analisar nossos atos, nossos pensamentos e os atos, né? E dizer, amanhã eu posso fazer diferente. Não fui tão, tão cristão com tal atitude. Vou pedir perdão, vou pedir desculpa para aquela pessoa. Vou tentar cuidar mais das minhas palavras. Ou eu posso falar a mesma coisa, mas de uma forma mais amorável. Né? E lembramos de um detalhe muito importante isso. Dentro de casa, a gente vai tirando as máscaras da persona que nós somos, que o Carlos é, não do espírito que está aqui. A gente vai se mostrando como a gente é, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, né? É ali que a gente vai treinar o perdão. Minha esposa me ofendeu. Mas me ofendeu, por que doeu aqui? Porque tem alguma coisa equivocada dentro de mim. E vai doer. Dói também para mim, dói para todo mundo. Mas eu preciso aumentar essa dor? Alimentar ela? Eu posso transformar isso numa discussão? Eu posso conversar. Quando tivermos ambos calmos. Vamos fazer uma oração primeiro. O silêncio às vezes é muito importante. Essa indulgência nasce dentro de nós, dentro de casa, dentro do ambiente de trabalho, dentro do centro espírita, dentro da sociedade. Esse perdoar. Alguém me fechou no trânsito e eu nunca fechei ninguém. Mas eu não vi. Outra pessoa também não viu. Eu gostaria que a pessoa me entendesse que eu fechei alguém. A outra pessoa gostaria que eu entendesse também. Não houve nada. Ninguém se machucou. Eu estava atento. Outro dia outra pessoa está mais atenta que eu. Coisas simples. A gente vai sintonizando. Mais ou menos, né? Elevado. Então essa indulgência é de todo momento. A indulgência é estarmos prontos a perdoar. A qualquer momento, a qualquer hora. Ou a entender a pessoa. Conhecida, desconhecida, aquela que falou direto para nós, aquela que foi... Não importa. Né, Tatiana? É isso aí.
Estava aqui pensando, enquanto o Carlos falava, que muitas das situações acontecem até dentro da família, com certeza, porque às vezes você acorda bem e algumas vezes você não acorda muito bem, né? Um pouco mal-humorado, vamos dizer, né? E aí já se começa a ter os atritos. Mas é que nem o Carlos disse, é aí que já começa essa compreensão. Ah, mas ele não deve ter dormido muito bem, ou deve ter acontecido alguma coisa, né? Logo à frente vai falar daquilo que é necessário para a gente poder auxiliar. Muitas vezes, como o Carlos disse, o silêncio é melhor do que uma fala. E o que nós podemos usar no lugar, né, da fala, né? É a oração. É mandar pensamentos positivos para essa pessoa para que possa melhorar o dia. Da mesma forma, quando a gente chega no trabalho, nós não sabemos o que cada um vive dentro do seu interior e dentro do seu núcleo familiar. Existem muitas vezes muitas situações a serem vencidas, né? Então há batalhas. E por isso que nós precisamos cuidar do nosso pensamento, daquilo que nós enxergamos, porque nós podemos nos equivocar naquilo, no raio-x daquela pessoa. Então precisamos observar, se acalmar, fazer uma prece, uma oração para que possa se clarear a situação e observar que pouco a pouco vai mudando a situação. A pessoa que chegou, por exemplo, fechada, ela começa já a se abrir no sorriso, já começa a aliviar, né? Porque nós sentimos a energia de uma pessoa e de outra. Então, com a oração, no silêncio, né? Sem chegar a dizer o que aconteceu, por que tu tá assim? Chegar, silenciar, observar e fazer uma oração. Que a espiritualidade, né, Deus, Jesus, envia seus enviados para poder auxiliar aquela criatura, para que tudo possa se resolver, né? Dentre outras situações, aqui o que me veio por primeiro foi esse exemplo, né? E a indulgência, ela, nessa passagem também ele nos fala, temos que ser indulgentes para com todos, independente da raça, independente do sexo, independente da religião, sem distinção. Isso é que nós precisamos aprender. Não vamos conseguir fazer tudo isso, mas podemos fazer melhorias, né? Porque é aquilo que eu falei, nós não sabemos o que se passa naquele irmão que cometeu um ato muito severo, o que ele vivencia. Nós não sabemos. Até com o nosso próprio vizinho. Então, por isso que nós precisamos analisar e refletir bem antes de falarmos. O silêncio é precioso, então muitas vezes é melhor nos abstermos da palavra, né? E Jesus, ao nos prescrever que amássemos uns aos outros, não estabeleceu quaisquer condições ou limites para isso. Então, quer dizer, perdoei, pronto? Não. É constante esse perdão. E esse perdão é para com os nossos inimigos. Perdoar é suficiente para nos libertar? Não. É um grande passo, porém não suficiente. A lei de Deus, que é de amor, nos impõe o dever de não só perdoar, mas acima de tudo de auxiliar nossos inimigos, através da oração, de pensamentos fraternos e de atos que lhes ajudem a encontrar a felicidade. E muitas vezes o abraço, simplesmente o abraço, para qualquer um. Né? A gente já falou sobre os inimigos em um outro momento nesse mesmo capítulo. Não é que nós vamos esquecer o que aconteceu, né? O que nos foi provocado, mas nós vamos aprender a lidar e não guardar esta mágoa ou este ressentimento para ficar vivenciando ele a todo instante. Senão nós estamos sempre no mesmo, trazendo sempre para o presente a situação. Mas é sabermos lidar, porque somos todos irmãos. Todos irmãos. Isso que nós precisamos nos lembrar, né? Por favor. Muito bem, só para nós pensar junto, a gente vai ouvindo e vai tentando colocar mais alguma coisa. Nós precisamos ser
indulgentes para com o próximo, como a Tati colocou, e mais severos para conosco. Por quê? Porque a gente, eu fiz isso, a outra pessoa, e a gente tem duas medidas. A pessoa faz alguma coisa, a gente critica e diz que ela está equivocada. E nós fizemos a mesma coisa e nos desculpamos. Mas eu estava com pressa. Mas eu... Não podemos ter duas medidas. A medida que eu meço o próximo, eu devo medir a mim mesmo. Então, severos para conosco, e olhar para nós e dizer assim, eu errei, me equivoquei, preciso fazer uma mudança. Nesse mundo agitado que nós estamos vivendo, para crescermos espiritualmente, moralmente, nós temos que fazer esse progresso. Esse progresso começa dentro de nós, dentro do nosso pensamento. Lembre que tudo que você alimentar cresce, se multiplica, se plasma, se solidifica. Tudo que você alimentar. Se você ficar triste muito tempo, essa tristeza vai dominar a sua vida. Daí você vai precisar talvez do medicamento, de uma terapia, de um tratamento, de um auxílio, ou alguma coisa assim. Então, se você alimentar qualquer dor, qualquer tristeza, a pessoa fez tal coisa, você pode estar certo. Grande é aquele que tem a humildade de perdoar, mesmo estando certo em uma questão. Não é questão de quem está certo, quem está errado, não é essa a questão. A questão é de ter paz, de ter saúde, de nós sermos geradores dessa saúde, dessa paz e dessa alegria. Estar no centro espírita é uma alegria. Nós conversávamos aí fora, muito alegres. Até eu brinquei, daqui a pouco, pessoal, é 9h30 e a gente está aqui dentro, aqui fora ainda. Por quê? Porque o tempo passa muito rápido quando a gente está falando coisas maravilhosas de Deus, de Jesus, transmitindo uma alegria e recebendo essa alegria. Então, precisamos também olhar para nós e dizer, não, eu que fiz, eu que preciso assumir isso. Dentro disso, sabe por que dói em nós? Sabe por que a gente ainda é difícil a gente perdoar? Porque nós somos orgulhosos ainda. Eu sou muito orgulhoso. Todos nós ainda. A pessoa... Por que doeu em mim? Porque tem algo equivocadamente dentro de mim que não é virtude, é um vício. Tem orgulho, tem uma ferida aberta. Por que doeu em mim? Porque eu ainda sou ego, o meu egoísmo. Trabalhar isso. Parece fácil, vocês acham que é fácil para nós? Não é. Não é fácil. Não é fácil. Mas vamos aprender a dialogar os casais sem gritar. Sem os dois falar ao mesmo tempo. Sem impor força física ou tentar uma falsa moral. Ouvir outra pessoa. E se você vê que não é o momento, silencia, abrace, como a Tati falou. Se eu não sei perdoar aquela pessoa que está dentro de casa, comigo, eu não sei me perdoar. Vai ser mais difícil perdoar uma pessoa de fora. Então nós precisamos trabalhar isso. Nós precisamos ir para o Evangelho, ler esse livro é nos libertar. Seguir o que está nele é sermos saudáveis. É sermos saudáveis. Nós precisamos olhar para as pessoas e vermos também as virtudes. Às vezes a gente olha para as pessoas e a gente vê, nossa, o defeito da pessoa. Geralmente a gente vê defeitos físicos. Geralmente a gente vê defeitos na fala, na moral, na falta dela. Então, por que a gente não olha as qualidades? Vou falar uma coisa muito real, tá, gente? Para vocês pensarem. Eu não consigo enxergar a qualidade ou a virtude no outro, porque eu olho pelas lentes dos vícios meus. Eu não estou cultivando a virtude. Aquela pessoa. Vou lá no trânsito. Alguém me fechou. Eu entendo aquela pessoa. Eu já fiz isso, tudo certo, não batemos, ninguém se machucou, né? A pessoa vai ficar feliz. Eu vou ficar feliz, porque um dia quando fechar, queira Deus que essa pessoa me entenda. Queira Deus.
Uma coisa simples. Sim, e não vamos carregar essa dor, essa mágoa, né? Não vamos... Lembra a mochila que nós falamos aqui? Botamos pedra na mochila. Mas está difícil, está pesado. Nossa, estou sofrendo muito. Para de sofrer. Ame mais. Mas eu não consigo perdoar. Não perdoe, mas respeite. Mas eu não entendo como eu faço isso. Vem estudar no Centro Espírita. Não estou dizendo para vir aqui. Pode vir aqui. O Libertação vai começar um grupo novo. Dia 2 de abril, às 21h30, aqui. Para maiores de 18 anos. Se inscrevam, venham até o final do ano. Esse grupo vai ficar aberto. Mas podem procurar um outro centro. Que você se adeque, que você goste, que você se sinta feliz. Que seja um centro sério. Né? Então, estudar isso dentro do Evangelho, à luz da doutrina espírita, a gente começa a se curar. A gente vai menos vezes ao médico. Porque nós pensamos 24 horas por dia. Nós temos um campo eletromagnético. E vamos mandando energia para o nosso corpo, nossa célula, nossa casa. Nossa casa é nosso corpo é a nossa casa. Moramos num corpo, temporariamente. As células vão reagir com saúde, com mais saúde, com menos. Isso é muito importante. Né, Tatiana? Isso aí. Lembrando também que aqui na parte da indulgência entra a questão da caridade. Porque a indulgência é caridade. É uma lei divina. É lei. Perdoar é lei. Não temos como não observar muitas vezes o erro do alheio, né, do nosso irmão alheio. Mas, como até São Luís nos diz aqui, né, nós precisamos compreender bem a caridade para podermos entender, né, essa questão do erro alheio, né? Então, com qual intenção eu vou divulgar isso, vamos supor, para a sociedade ou para alguém, né? Então, nós precisamos ver a real intenção que há dentro do nosso íntimo, né? Se é para o bem ou se é somente para prejudicar. Então, nós precisamos fazer uma reflexão bem profunda. Lembramos que estamos num corpo físico, todos nós, para fazer uma melhora. Não é fácil. Tá? Nós estamos presos a 5 sentidos: tato, visão, olfato, paladar, audição. Nós talvez não percebemos muito o mundo espiritual, as orientações dos nossos guias, alguns chamam de anjo, é só questão de palavra. A gente não consegue perceber a intuição que esses espíritos nos fazem, nos trazem direto para nós. Então, porque é uma agitação muito grande, né? A gente hoje é quinta, que bom que chega o fim de semana. Hoje é janeiro, que bom que chega dezembro para pegar as férias do papai. A gente está sempre assim, que bom agora. Vamos ser indulgentes com nós, porque a gente está acelerando muito o nosso tempo. Vamos ser indulgentes conosco mesmo, nos orientando na velocidade certa. Vamos juntos construir um novo caminho, né? Um caminho diferente, mas um caminho que Jesus já ensinou para nós, né? Um caminho que cabe a cada um construir ou reconstruir. Quando a gente vem para um centro espírita, a gente aprende a ouvir, aprende a refletir, aprende a se perdoar. Eu fiz tanta burrada, fiz tanta coisa equivocada. Todos nós fizemos. Quando a gente pensa, todos erraram, sim, e vamos errar ainda, mas vamos errar erros novos. Não aquele, eu bati a cabeça 10 vezes na parede, para que eu vou bater de novo? Você que dói. É só mudar isso. Para que eu vou discutir com uma pessoa que ela não está pronta para me ouvir? Para que eu vou enfiar na cabeça dela aquilo que ela não está pronta? Não está pronta. Se eu começar pela oração, pela paciência, pela minha transformação, essa pessoa vai despertar. Vai despertar. No tempo de Deus, não no meu. Então,
esse capítulo todo nos traz muitas reflexões. Vamos ler esse livro, vamos estudar esse livro, vamos abrir ele para inspiração de manhã, de meio-dia, de noite, feliz, triste, alegre, cansado. Eu não durmo bem. Estude uma página antes de dormir, leia em voz alta. Chame Jesus para a tua vida. Convide teu guia para te guiar enquanto o teu corpo dorme. E você, eu e todos nós, vamos passear no mundo espiritual. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos a algum lugar. O lugar que a gente se afiniza. Então vamos juntos construir um mundo novo a partir de nós. Perdoando, entendendo, compreendendo. Eu não consigo perdoar, como Jesus. Eu acredito que ninguém consegue, mas eu consigo já respeitar. Eu consigo respeitar. E eu posso me respeitar não tendo um rancor, um alimento sobre esse sentimento que faz mal para a gente. Não é mesmo? É isso aí. Nossa fala sempre é muito simples. Mas é uma alegria estarmos aqui numa casa onde denominamos Casa de Jesus. Uma alegria imensa ter vocês aqui. Que nós possamos se interessar mais pelas coisas espirituais também. Sim? E uma dica para essa semana, vamos ler sim, refletir esse capítulo, todo o Evangelho, podermos criar esse hábito, mas quando nós pegarmos o Evangelho, ou nós vamos fazer uma oração, vamos nos desligar do celular, desligar da televisão, dos aparelhos eletrônicos que estão à nossa volta. Vamos nos permitir nos entregar para o Cristo mesmo, de estarmos ali presente na oração e ao ler o Evangelho também, para poder sentir a energia e sentir a vibração. E que nessa semana também nós possamos fazer pouco a pouco uma pequena mudança, de poder olhar para o nosso irmão com outro olhar, sem julgar, ou julgar de uma forma mais saudável para consigo. E para conosco também, né? A gente ser, como o Carlos disse, indulgentes para com nós, observar o que nós estamos sentindo, aquilo que eu falei bem lá no início, no trabalho, o teor dos nossos pensamentos, o teor das nossas palavras, olhar para nós. Nós necessitamos, é urgente, né? Precisamos, não podemos ocultar, colocar um véu e esquecer, eu sou assim, não. Nós precisamos nos esforçar para fazer essa mudança. Nós precisamos ter modéstia, humildade. Porque até que a gente se acha superior a alguém, a gente não vai a lugar nenhum. A gente vai ficar paralisado. Vou ler um trecho aqui desse livro aqui, né? Levantar e seguir. Tarde ou cedo, os homens e as mulheres, desviados das obrigações divinas, voltarão à simplicidade inicial, para tornarem a aprender no livro da abnegação e do respeito a Deus. Porque a existência não é um feriado para indisciplinas, mas um dia de trabalho santo, em que o espírito deve entrar na posse de sua herança eterna, entre as bênçãos de luz e a paz da alegria de viver. Nós vamos encerrar, mas vamos fazer uma prece, vamos fazer um exercício nessa prece. Esse exercício foi sugerido enquanto nós estávamos aqui, pela espiritualidade. Vamos ver se nós saímos daqui mais leve. Vamos ver se a gente consegue se perdoar ou perdoar alguém, ou começar a fazer isso nessa noite. E quem já não tem necessidade de perdoar, que já está melhor, vamos emitir um pensamento positivo para aquela pessoa que a gente conhece, que está com dificuldades com alguém. Certo? Vamos orar? Então, nesse momento, sempre com alegria, com o Cristo, com os Espíritos superiores, neste ambiente abençoado, iluminado, que nos torna mais fortes, para sermos mais humildes, para sermos mais alegres, para nos transformarmos. Que nesse momento, ao encerrar esse capítulo, nesse trabalho, possamos ainda mais refletir sobre a palavra perdoar,
sobre a palavra indulgência. E nesse momento que estamos aqui como irmãos que somos, não somente nós, neste ambiente material e espiritual, mas num todo, no planeta, em outros olhos, que possamos nesse momento nos deixar sair pesos, dores, tristezas, preocupações, ansiedades, depressões, seja qual for aquilo que mais atinge você. Que possamos nesse momento prepararmos-nos no nosso sentimento, pela nossa razão, a diminuir talvez a mágoa, um ressentimento de alguém ou de algumas pessoas, de algum ambiente, em algum momento da nossa vida. Então, nesse momento, vamos, por breves instantes, todos nós juntos, pensarmos em alguém que temos dificuldade de conviver, de entender, para que possamos, juntos, emanar uma energia diferente de nós, a Jesus, a Deus, a essa espiritualidade, aquele ou aquela, ou aquelas pessoas que temos essa dificuldade. Nesse momento, nos sentindo mais leves, mais saudáveis, agradecemos pela oportunidade desta noite de nos curarmos um pouquinho desse orgulho, desse egoísmo que tanto pesa em todos nós. Que possamos sair daqui pessoas mais prontas a servir, a sorrir e a trabalhar e a divulgar o Evangelho bendito do Cristo de Deus. Que todos possam receber as bênçãos que cada um mais necessita, física, espiritual, mental, emocional. E assim encerramos nossa prece com a palavra gratidão. Que assim seja.